Tá, então vamos lá, começar, né? Terça-feira a gente tinha parado nesse ponto aqui, né? A gente já conseguia salvar um registro lá no banco de dados, tá? Eu dei uma ajeitada aqui no CSS, foi pouca coisa, mas ficou mais bonitinho, tá? E aí, como eu tinha falado para vocês, hoje a gente ia discutir alguns pontos, dando continuidade a o que a gente tinha feito nessa última terça-feira, né? Aí eu mandei para vocês aí o seguinte: ó, alterar tabelas via migrações, né? Criar nova migração, esse controlador do tipo resource, que eu vou mostrar o que é, e um controlador comum, tá? Então, a gente vai abordar esses pontos dentro dessa aplicação aqui que consiste em registrar livros, né? Aí o seguinte, na sequência cronológica aqui, a gente vai fazer. A gente já tem um modelo chamado book, né, que seria o livro, tá? E aí a gente vai criar um modelo autor, tá? Que seria a pessoa que tinha feito o livro. A gente vai levar em consideração que cada livro só tem uma única pessoa como escritor, tá, dele, e para tornar mais simples os exemplos. Depois a gente pode até expandir isso para uma situação onde tem mais de um autor, tá? E aí eu vou mostrar o controlador do tipo resource, quando ele é útil, né, para a gente utilizar. E no final, se der tempo, eu mostro um pouco do Blade também como complemento para fazer algumas extensões de templates para facilitar o trabalho quando a gente tiver muitas páginas para editar o código, tá? Então, eu fiz algumas alterações aqui no CSS, né, no HTML também, daquela página. Eu centralizei o título, tá? Naquela primeira página e coloquei aqui uma div com essa classe aqui, tá? Para ficar mais organizado na tela conforme vocês estão vendo aí. É, então, só que o que a gente vai focar aqui é com relação a essas migrações inicialmente. Na última live que a gente fez, a gente criou essa migração aqui, ó, que é a migração para registrar os livros, né? Então, o nome dela aqui, ela vai criar uma tabela chamada Books. Eu vou ter aqui o ID, tá? Desse Books, aliás, do livro, né? Vou ter o título, vou ter o número de páginas e vou ter um autor que seria aqui uma chave estrangeira para uma tabela autor, tá? Só que eu não tenho essa tabela ainda dos autores, tá? O que eu preciso fazer então é criar uma migração para registrar essa tabela na aplicação. Então eu vou seguir a dica aqui, né? Aliás, eu vou compartilhar a tela do CMD para a gente fazer a criação aí da migração, tá? Então vamos lá. Ó, eu estou dentro da pasta da aplicação lá no Champ, como vocês podem observar aqui, tá? Ó, Champ, htdocs, books é o nome da pasta onde está a aplicação. Então eu vou executar o artisan para definir uma migração, como vocês já estão habituados, né? Ok? E vou colocar aqui essa palavra, esse comentário aqui com dois traços, para indicar que eu vou criar uma migração do tipo que cria a tabela no banco de dados. Tá? Tem um outro tipo que eu vou mostrar em seguida, que é quando eu preciso fazer alterações nas tabelas que eu tenho no banco de dados, ok? Deixa eu ver se ele cria aí. Já criou aqui. Moiri, Oi. esse menos create, ele já aqui no banco de dados também é? Não, isso aí é para ele definir no arquivo da migração o seguinte código. Deixa eu mostrar lá, tá? É um outro tipo de migração. Eu cancelei aqui a execução do comando porque eu já observei no Sublime que ele cria a migração, sabe? Eu não estou entendendo essa parte de ele não liberar o CMD, mas enfim, a migração está criada. Eu vou mostrar aqui ela. Mas é porque demora um pouquinho mesmo. Eu tô. Mas demora mais do que o habitual, viu? Pelo menos na experiência que eu estava lá no Mac, ele era mais rápido. No Linux também eu já testei mais rápido. Então tá.
Tá aqui, né? A migração ela foi criada, ó. Deixa eu dar uma aumentada aqui na tela do código. Então, ela tem por padrão esses dois campos novamente, ó, o timestamps e o ID, tá? Então, eu vou só fazer algumas alterações, mas respondendo a sua pergunta antes, para que serve, por exemplo, isso aqui, ó, create aqui, ele é utilizado para indicar que eu quero uma migração desse tipo aqui, ó, onde eu tenho esquema, dois pontos, create, tá? A gente vai ver um outro tipo de migração, eu vou mostrar para vocês, inclusive vai ser em cima desse exemplo aqui, que é para alterar uma tabela quando ela já existe, tá? Então, o seguinte, ó, eu vou colocar aqui abaixo do ID para ficar na ordem correta das migrações. Então, eu vou colocar, ó, table e um nome, né? O autor tem um nome. O que mais eu poderia colocar para esse autor? E-mail, só para ter um campo adicional, mas só o nome seria suficiente para tornar o exemplo mais simples. Então eu tenho esses quatro, na verdade vão ser cinco, né? Porque esse timestamps aqui ele vai se desmembrar em dois atributos, como a gente viu na terça-feira, e eu tenho o nome e o e-mail, tá? Além do ID, que é um campo que ele vai gerar o autoincrementável lá. Beleza? Então, tá aí, ó. Eu tenho as duas migrações, ok? Deixa eu abrir a outra migração. É melhor abrir aqui. Tá aí, ó. Eu tenho a migração books e eu tenho a migração de autores, tá? Livros aqui e autores. O livro, né, a gente colocou que ele tem um autor como a pessoa que escreveu esse livro, né? Só que aqui no relacionamento, na verdade, não existe um relacionamento entre as duas tabelas lá no banco de dados e as migrações que a gente tem aqui, elas também não estão indicando aí o relacionamento explícito. A gente supõe que vai haver, tá? Já tem até um atributo aqui para fazer esse relacionamento acontecer de fato, mas ele não está na migração ainda definido para que isso seja gerado lá no banco de dados, ok? Então eu vou voltar aqui para o CMD. Deixa eu voltar lá, ok? E vou executar o arquivo de migração. Vou executar as migrações, tá? Vamos ver o que acontece. Ó, como vocês podem observar, aconteceu, né? Foi migrado. Vamos ver o que acontece, então, a nível do banco de dados, tá? O que é que a gente vai conseguir observar lá no PHP admin em relação a essa alteração que a gente fez nas tabelas, tá? Deixa eu ver se ele atualizou aqui. Não atualizou ainda. Deixa eu atualizar a página para a gente ver. Cadê? Eu acho um pouco lenta essa conexão aqui. Tá. Então tá. Vamos ver aqui o que tem de novidade. Ó, se vocês observarem, tem aqui, ó, uma nova tabela lá no PHP admin. Tá registrado aí com os atributos que a gente criou, o nome, a chave primária, tá? O e-mail e os dois atributos relacionados a esse campo aqui, ó, que está definido no código timestamps. Então, foi executada a migração com êxito, né, como a gente viu no CMD, e lá no banco de dados isso foi registrado a alteração, né, da base de dados. Mas enfim, um ponto importante aqui é o seguinte, ó, não existe definido na migração o relacionamento entre essas duas tabelas, tá? Então, eu poderia, por exemplo, como eu tenho aqui na página inicial, ter um livro, né, ter um número de páginas associado a esse livro, enviar essa informação para o banco de dados, salvar quantos livros eu quiser. Eu poderia ter um outro formulário, né, a gente não tem ainda definido, mas poderia ter um outro formulário aqui, e esse formulário ele seria utilizado para cadastrar os autores, mesmo assim a gente não conseguiria fazer
o relacionamento entre os autores, tá? E os livros, ok? Para isso, eu preciso definir aqui na migração quando isso vai acontecer, tá? Ó, outra coisa que é importante aqui observar é a ordem de criação das migrações. Isso tem relevância, tá? E vocês podem observar aqui, ó, na parte Database Migrations, eu tenho, nesse momento, 4 migrações. Ó, a de usuários, a de tarefas que falham, depois eu vou explicar isso mais adiante. Eu tenho a migração dos livros e a migração dos autores. Isso aqui, pessoal, a ordem que eles estão aqui é a ordem que vão ser executados. E isso tem tem extrema importância pelo seguinte, ó, eu vou definir aqui, tá? Deixa eu reverter as migrações. Só um momento. Cadê? Sim. Deixa eu voltar lá para o... Eu vou seguir a dica que o Vitor me deu aí. Apesar de ficar muito estranho com muita tela sobreposta, mas dá certo. Então tá. Vocês estão conseguindo ver o CMD aí, né? Sim. Pronto, beleza. Então vou continuar. Então tá. As duas migrações elas foram criadas, né? Uma foi criada terça-feira, está sendo criada agora. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu lembrar aqui o comando, né? Fazer uma colinha aqui. Enquanto ele executa, eu vou ver uma coisa aqui. É isso que está acontecendo, ele só termina o comando quando eu clico Ctrl C, eu tenho que investigar isso, tá? Mas vamos lá. O comando fresh, ok? Ele permite eu fazer o drop aí de todas as tabelas, né? Destruir todas elas e reexecutar as migrações. Se eu fizer isso, tá? O esperado é que a gente destrua tudo que está no banco de dados e refaça as migrações. Eu já tenho falado isso para vocês antes, mas enfim, não custa nada relembrar. O que eu quero mostrar aqui é o seguinte: a gente vai executar esse comando, tá? Para consertar uma coisa que a gente esqueceu na tabela. Eu vou deixar o comando aqui em aberto, tá? PHP Artisan Migrate a 2.fresh. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Na migração dos livros, que essa aqui está aberta aqui, ó, na tela de vocês agora, eu vou adicionar o relacionamento entre as duas tabelas, tá? Então, para adicionar o relacionamento, eu tenho essa opção aqui. Merito. Oi. O refresh é a mesma cor do fresh? E fresh? Deixa eu checar aqui. E, cara, eu tenho que testar, eu não sei dizer agora não, viu? Se de repente ele só apaga os dados, o Fresh ele destrói as tabelas todas, tá? Mas eu vou fazer o teste aqui, a gente examina exatamente o que acontece. Em geral, eu utilizo o Fresh porque eu destruo tudo, ignorando a informação que está lá, tá? Mas aí eu olho, Eu ok? estava utilizando esse refresh aí apagava os dados tudo da tabela. Eu não sei se ele apagava as tabelas também ou se era só os dados. Eu suponho que ele apaga apenas os dados, mas a gente testa aqui e vê o que acontece, tá? Deixa eu só terminar aqui essa parte aqui. Então, ó, eu estou adicionando agora uma chave estrangeira referente a esse campo aqui, ó. Eu estou registrando que ele é uma chave estrangeira em relação à tabela dos autores que está definida aqui, tá? Então, vou colocar aqui, tá? Que o campo é uma chave estrangeira. E um detalhe importante, ó, desses comandos que eu quero que vocês também fiquem atentos é o seguinte, ó. A gente encerra uma declaração com um ponto e vírgula, tá? Quando eu coloco o ponto e vírgula, essa declaração aqui, ela está encerrada, tá? E aí ela vai ser executada. Quando essa declaração ela é executada, isso aí a gente precisaria se aprofundar um pouco mais na orientação a objeto, né?
e como essa orientação a objeto está sendo usada nesse ponto aqui, em vários pontos do framework ele é usado assim, da seguinte forma: quando eu executo isso aqui, vai haver um retorno, tá? Como se fosse o retorno de uma função, digamos assim, uma analogia. E aí, em cima desse retorno, eu posso executar uma outra função. Por isso que existem essas declarações aqui, ó, tá? Porque o que está selecionado aqui na tela, para vocês, isso aqui gera um retorno. Em cima desse retorno, eu posso aplicar uma outra função que eu estou fazendo aqui, ó, tá? Por isso que eu tenho essa sequência de chamadas de função aplicadas a um resultado, tá? Então, vou referenciar o campo ID, tá? Esse atributo aqui, autor, né? Esse campo da tabela autor aqui, ele vai referenciar o ID, tá? E essa referência vai ser aplicada na tabela de autores, tá? Beleza. Eu poderia, por exemplo, usar o seguinte, ó. Esse tipo de declaração que é comum lá no MySQL, que seria o seguinte: quando for removido o autor, em cascata eu removeria também o livro associado a ele, tá? Eu poderia fazer esse tipo de operação. Eu vou deixar aí, tá? Não tem problema não. Ok? Então, ó, aqui eu tenho a declaração de uma chave estrangeira, tá? Aqui associando, no caso, o livro a um autor, tá? Vamos ver aqui o que acontece quando eu executar a migração, ok? E aí vocês vão observar o seguinte: fazer o fresh, que é para destruir e executar. Vai acontecer um erro, provavelmente, tá? E existe uma razão para isso, ó. Esse erro aí poderia pegar um de vocês, enfim, despreparado, né, sem ter tido essa experiência antes. E aí esse erro ele está relacionado à ordem das migrações, ok? Ó, se vocês observarem na lista de migrações lá, primeiro ele cria usuários, depois ele cria as tarefas que falharam, depois ele vai criar a migração dos livros, né? Criar, não executar, e depois ele vai executar a migração dos autores. Então, ó, como é que é possível, né? Como é que seria possível eu fazer um relacionamento aqui entre duas tabelas, tá? Mandando fazer a ligação desse atributo aqui através de chave estrangeira com o atributo da tabela autores, se ela ainda não existe, tá? A tabela autores só é criada depois que eu criar a tabela livros. E isso está expresso aqui, ó, na lista das migrações que estão sendo executadas, está sendo mostrada a ordem. Então, ele está tentando criar a migração books aqui, ó, tá? Na linha onde vai acontecer o erro. E aí ele mostra a mensagem de erro aqui, dizendo que ele não pode adicionar uma chave estrangeira, tá? Para esse campo aqui chamado autor. E a razão simples por que isso está acontecendo é porque na lista aqui, ó, de migrações, ainda não foi realizada a migração ao autor. Então ele tenta referenciar um campo que não existe. Aqui, ó, ele está tentando referenciar um campo que não existe, tá? Lá na tabela autores, ok? Então existem duas formas de você resolver isso, tá? A primeira seria o seguinte, deixa eu organizar a tela aqui, tá? Bem, a primeira seria o seguinte: na medida que você vai criar a migração, você já cria a migração com o relacionamento que ela tem. Então, em que situação você consegue fazer isso? Quando você já tem todo o modelo da base de dados definido, você sabe as tabelas que vai criar, sabe os relacionamentos que tem entre elas, e tudo isso já está definido lá no esquema de banco de dados que você tem da aplicação, tá? Então, se você tem isso, você começa fazendo na ordem correta aqui e vai adicionando os relacionamentos entre elas, né? De chave estrangeira, definindo esse tipo de relação entre as tabelas. Essa é a primeira forma, se você já tem um banco de dados pronto. A forma como a gente fez aqui foi o seguinte: a gente criou primeiro, deixa eu comentar isso aqui, né? Para não perder o que eu digitei, tá? Deixa eu comentar. A forma como a gente
Começou foi o seguinte, eu criei uma tabela books, né? Depois criei uma tabela autor, tá? Aqui. E aí eu preciso fazer o relacionamento entre essas tabelas. E aí, assim, a pergunta que ficaria agora, né, nessa segunda opção de fazer esse relacionamento, eu teria que apagar as migrações e fazer tudo de novo, já considerando esse novo relacionamento? Não, eu não preciso fazer isso, tá? O que eu preciso aqui é fazer uma nova migração, tá? Que faça digamos, a alteração dessa tabela books, acrescentando esse elemento aqui, tá? Então vamos ver aqui como é que a gente consegue fazer isso para evitar que esse erro aconteça, tá? Eu vou fazer um fresh aqui, tá? Ó, eu removi a declaração de chave estrangeira entre as duas tabelas e vou executar aqui a migração. Vamos ver se vai dar certo. Ó, como vocês podem observar, a migração ela aconteceu com sucesso. Por quê? Porque eu tirei esse elemento da relação de chave estrangeira, do relacionamento aqui através da chave estrangeira entre as duas tabelas e elas foram criadas normalmente. O que eu vou fazer agora é o seguinte, ó, nessa lista de migrações vai ter uma outra migração, depois que eu criar a tabela autores, indicando o relacionamento entre essas duas tabelas, né, autores e livros. Então, vou lá no CMD, esse nome aqui. Vai ser um nome meio grande. Observe que agora eu não coloquei aqui o create, eu coloquei o comando table, tá? Vamos ver o que acontece, né? É um pouco lento esse negócio. Ele já criou aqui a migração, já deu para perceber aqui no código, tá? Eu vou deixar o CMD aberto e vou voltar aqui para o código para a gente ir mexendo, ver se esse CMD ele consegue encerrar a execução. Se não, eu altero ele, tá? Tá aqui, ó. Ok? Bem, não surtiu o efeito que eu queria, né? Eu vou checar isso aqui. Mas o que acontece aqui, ó? Aquele parâmetro que eu coloquei lá, table, ele deveria ter feito o seguinte aqui, ó. Aqui, ao invés de create, eu vou ter table, tá? E aqui eu não vou ter esses elementos, tá? Então tá aqui vazio, ok? E aí eu vou usar essa variável table, tá? Que está definida aqui, ó, na função. Só que o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Eu vou lá na migração de books, aqui, ó. E o que eu tinha declarado lá para ser a chave estrangeira, eu vou colocar nessa nova migração, tá? Ok? Então, deixa eu tirar os comentários. Eu vou tirar isso daqui para não ter que digitar tudo, tá? Então, ó, qual seria a ideia? Espero que funcione, né? Aqui é o seguinte, ó. A primeira migração que eu executei na ordem aqui foi o seguinte, books. Vou criar uma tabela books. Vai ter uma variável lá que eu estou supondo que ela vai ser chave estrangeira, mas eu não defini isso a priori. Em seguida, a gente teve essa migração aqui de autores, tá? Então, tem os atributos dela aqui, não tem nenhum relacionamento com ninguém. E aí, a gente observou lá no CMD que se eu tentasse colocar aqui as informações do relacionamento entre books e autores, ele não permitiria que isso acontecesse, a gente viu o erro, né? Então, a alternativa nesse caso seria o seguinte, criar uma nova migração, como está aqui, ó, e essa migração, o nome dela eu coloquei esse, tá? E aí ela vai executar o complemento né, do caso da tabela books, para fazer aí o relacionamento entre books e autores, tá? Livros e autores, ok? Então, beleza. A migração, enfim, terminou lá no CMD, demora pra caramba, mas enfim, vamos não ter pressa, né? Beleza, então,
eu estou supondo, né, eu espero que funcione para a gente não perder tempo corrigindo o erro, estou supondo que quando eu der o make, o migrate aqui fresh, eu vou destruir todas as tabelas, vou construir as tabelas e de quebra vou ter a implementação desse relacionamento que vocês estão vendo na tela do código aí, tá? Vamos ver aqui. Executar. Executei? Não. Agora foi. Aí fez o drop. Tá. Vamos lá. Sim, pessoal, deixa eu consertar uma coisa aqui, tá? Fiz bobagem. Beleza, tá vendo esse erro aqui? Esse erro está dizendo o seguinte: vou explicar o erro e aí eu explico o que aconteceu, tá? A gente definiu o nome da migração aqui, ó, FK, né, de chave estrangeira, livros, autores. Só que eu estou tentando fazer uma alteração em uma tabela, eu estou selecionando aqui, ó, que não existe, tá? Então, a tabela que eu estou alterando, na verdade, é essa, books. Então, eu tenho que corrigir isso aqui. Me desculpe aí pelo erro, tá? Então, o problema está nesse ponto aqui. Pelo menos essa é a minha ideia inicial. Vamos ver aqui. Ok. Deixa eu checar isso aqui. Deixa eu fazer um teste aqui. Autor. As notas do TCC, Romerei. Oi? As notas do TCC. Sim, vou sair. Deixa eu só agora, deixa eu só checar isso aqui. Referência ID, da tabela autor. Tá. Deixa eu checar. Eu acho que a nota do TCC a gente já definiu, porque está faltando só um professor, porque ele pediu mais um prazo para o pessoal dar uma adiantada no projeto, que ele dá umas melhoradas, tá? Mas ficou até sexta da semana passada para fechar essa questão. Deixa eu só dar uma checada nesse negócio aqui e tentar descobrir aqui por que está acontecendo esse problema. Tá faltando você dizer qual é a tabela. Oi? Tá faltando você dizer qual é o nome da tabela, se vai ficar. Não, tá aqui, ó. Ah,
Deixa eu checar, porque, bem, a declaração de table está aqui para que eu não precise criar, eu só quero alterar a tabela, né? Aqui, referencia o ID na tabela autores e na hora de remover um autor, ele remove todos os livros. Ok. Na sequência aqui, autores já existe, então eu posso fazer a referência correta. Foreign key. Esse erro aqui no Google. O que está sendo informado aqui é que ele tem que ser definido como um campo sem sinal. Será que ele pode ser íntegro? Não, eu suponho que não, porque... Deixa eu fazer um teste aqui, mas eu acho que não. A não ser que nessa versão tenha sido modificado, porque... Eu utilizo o Signade íntegro. Vamos ver Aí, aqui. aqui no autor, ó, no autor. ID... É. Não, Romero, estou falando, você tem que colocar um Signade lá no Não, aqui, né? aquela variável. Lá, Não, sim. Aí, ó, aqui, né? um Sim, tá, Signade beleza. íntegro. O tipo da variável tem que ser um Signade íntegro, eu acho. Não, mas nesse caso, tanto faz você colocar que ele seja assim, unsigned, tá? Ou se você coloca na frente. Mas enfim, vamos deixar dessa forma aqui para fazer o teste. Achei uma outra solução aqui, vamos ver. Eu ia falar isso agora também. Provavelmente deve ser o tipo de valor que ele está usando. É. Então tá, vamos lá, né? Enfim, conseguiu aqui. Deve ter ficado meio confuso, né, para quem está acompanhando aqui. Vamos ver lá. Então, deixa eu recapitular a explicação aqui que eu estava fazendo. Eu vou criar primeiro aqui a tabela book, tá? Ela não tem uma chave estrangeira definida a priori, né? O interessante seria que a gente já tivesse as definições de chave estrangeira aqui na criação da tabela, tá? Só que pela ordem das migrações, a migração ao autor que eu precisaria dela para criar o relacionamento aqui, ela não existe, tá? Ela está definida aqui em seguida. E na ordem das migrações ela é feita depois da migração books. Então, isso aí não permite que eu coloque uma chave estrangeira em books apontando para autores, tá? E aí, em seguida, eu utilizo essa migração aqui, tá? Para fazer a modificação na tabela books. Aí um detalhe importante entre essa migração aqui, o tipo dela e das anteriores, dessas outras duas, um dos pontos é aqui, ó. Se vocês observarem nessa migração, eu tenho aqui table, tá? E aí, esse tipo de migração, quando eu coloco o nome table aqui, está indicando que eu vou fazer uma alteração nessa tabela, tá? Nessas outras migrações anteriores, eu tenho do tipo create, que é para indicar que eu vou criar uma tabela lá no banco de dados, ok? Então, tem essa diferença. O que aconteceu aqui, pessoal, foi o seguinte, ó. O autor, esse campo aqui D, se a gente for olhar lá no banco de dados, deixa eu explicar o que aconteceu, né? Para ficar mais claro. Lá no banco de dados, se a gente for olhar o tipo, tá? Aqui, ó, ele está dizendo que esse dele é do tipo Big Int, tá? E aí, ó,
eu tenho que fazer aqui no relacionamento, esse tipo de... No relacionamento não, aqui na... Cadê? Aqui, tá, em books. Aqui, ó, quando eu for definir o campo, eu tenho que definir que ele é um inteiro, eu tenho que definir que ele é também do tipo big, tá? E nesse caso aqui, para fazer o relacionamento, eu também preciso definir que ele é sem sinal, tá? Por isso que eu tenho que definir esse tipo de dado aqui relacionado a essa chave estrangeira. Se por acaso aqui, por exemplo, fosse um campo, um inteiro normal, tá? Que não é o caso desse, lá na tabela Books a gente não precisaria definir que ele fosse sem sinal e fosse do tipo big aqui, tá? Se ele fosse inteiro. Mas nesse caso, ele é big int, tá? E aí, esse ID aqui, que está definido em autores e também está definido em books, tá? Ele é para criar esse campo aqui do tipo auto-incrementável lá, tá? O banco de dados é quem vai gerenciar os valores que a gente vai colocando aqui à medida que vai registrando os elementos, tá? Só que aí o objetivo dessas migrações que eu mostrei para vocês é que pode acontecer esse tipo de situação, que é eu adicionar, tá? Um campo extra a uma tabela, beleza? Então, espero que tenha ficado claro, né? E foi bacana que tenha acontecido esses erros, porque durante a programação real de fato, né? Quando a gente está programando, sempre aparece um erro para a gente correr atrás, tá? Mas enfim, foi legal. Beleza. O que eu queria mostrar dessas duas migrações, dessa parte de migração era isso, tá? Que eu posso criar as migrações e eu posso me deparar com situações onde eu vou alterar uma determinada tabela via migração. Outro ponto importante, a ordem com que as migrações são executadas conta, tá? Porque pode acontecer uma situação como essa que a gente teve aqui no CMD, quando eu fui executar naquele momento, há uns minutos atrás, a migração books, ela não conseguia executar porque não tinha como fazer a chave estrangeira para autores, tá? Então, fica aí também essa observação, beleza? Vamos ver aqui o que tem mais que eu tinha pensado para mostrar para vocês. Além disso, eu vou voltar a falar em migrações nas próximas lives, tá? Em mais detalhes. Vou responder a pergunta de Vitor aqui. Em mais detalhes depois sobre esses tipos de dados, sobre coisas que a gente pode fazer nas migrações, tá? Deixa eu só dar uma colada aqui no que tem mais para mostrar para vocês. Aí eu respondo essa pergunta de Vitor aí. Cadê? Tá, as migrações, tá? A gente já tem a migração autor e tem uma migração livros, né? A gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer algumas manipulações aqui no Artisan, tá? Tá fora do script, mas vale a pena dar uma checada e depois eu vou passar para um controlador do tipo recurso, tá? Deixa eu só ver a pergunta de Vitor aí. O seguinte, ele está perguntando se não é mais fácil apagar a outra tabela e criar de novo. Tá, como eu tinha falado anteriormente, você tem duas saídas nessa situação, tá? Ou você começa com a criação das tabelas nas ordens que é possível criar todas elas, inclusive esse tipo de situação acontece quando você vai criar lá no banco de dados usando o SQL mesmo, né? Se você vai criar uma tabela e essa tabela depende de outra, né, num relacionamento, e essa outra tabela não existe, você tem que alterar a ordem, né? Tem que deixar na ordem que quando você for criar uma tabela, o recurso que ela precisa, um relacionamento, por exemplo, já tenha sido definido na tabela anterior, né? E aí o seguinte, eu poderia sim fazer já as migrações todas organizadas, assim, respeitando a ordem de criação para poder fazer o relacionamento. Eu poderia fazer o que eu fiz aqui, né, de alterar uma tabela depois que ela já existe. Isso pode acontecer em um projeto quando ele já está bem avançado no desenvolvimento, tá? Ou eu poderia fazer isso que você sugeriu aí, que seria apagar e refazer, tá? Por exemplo, o que é que eu poderia fazer aqui se fosse apagar? Apagava, criava a tabela de autores aqui primeiro, depois criava a tabela de livros em seguida, e aí eu não teria nenhum problema com relação a essa questão das migrações. Nesse caso, eu quis mostrar, né, a situação onde você precisa alterar uma tabela. Nesse caso, a alteração foi para adicionar essa chave estrangeira, ok?
Então é possível, basta assim, se você achar que não é muito esforço ter que apagar tudo, não tem problema não, tá? Beleza, então, ó, eu tenho, tá, duas tabelas aí no meu banco de dados, ok? Eu vou executar aqui o Artisan, o Tinker, tá? Então tá aí, ó. Vamos esperar o CMD acordar. Se vocês observarem, tá o shell aí na tela de vocês, tá? E eu vou colocar para compartilhar só o CMD, vai ficar mais interessante para vocês visualizarem o que eu vou fazer, tá? Então tá aqui, ó. Aqui, pessoal, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso declarar comandos em PHP. 10 é uma variável. Se eu fizesse, por exemplo, x vezes 2, eu teria um resultado 20, tá? Para que serve esse interpretador aqui? Para que eu possa fazer algum trabalho, né, de manipulação de banco de dados, ou testar alguma coisa da aplicação de forma isolada, né? Particularmente uso mais para testar coisas no banco de dados. Então, ó, se eu quisesse verificar ou salvar algum registro no banco de dados referente a os livros, por exemplo, eu ia usar isso aqui. A gente criou ele semana passada, eu vou mostrar o código já já, tá? A gente criou esse modelo e aí eu poderia fazer consultas ao banco de dados. Por exemplo, ó, isso aqui é uma consulta ao banco de dados. Ele vai retornar uma coleção, eu não sei se a cor tá legal para vocês visualizarem aí, azul, e essa coleção ela tá vazia, tá? Eu poderia, por exemplo, se eu quisesse agora criar um registro lá no banco de dados, eu vou ter a opção através dessa variável aqui, obj, tá? Eu criei ela sendo um novo livro. Um livro ele tem o quê? Um título, né? Que eu vou colocar aqui, Laravel. Ok. E obj também tem um número de páginas que eu vou colocar como sendo 10, tá? E eu vou ver como é que está a situação desse objeto. Ele está aqui, ó, definido, ok? E apesar de haver um relacionamento entre o objeto livro aqui e autores, né, no caso entre autores e livros, no caso, eu não vou tratar isso aqui. Por quê? Porque está definido na migração que o autor pode ser nulo. Eu não preciso colocar um autor toda vez que eu criar um livro. Pelo menos na aplicação aqui não está dessa forma, tá? Eu mostro para vocês também já já. Deixa eu só concluir. Então, ó, eu vou tentar salvar esse objeto no banco de dados, né, registrar lá. Se não tiver nenhum problema com o relacionamento entre livros e autor, o objeto vai ser salvo, ok? Ó. O resultado foi verdadeiro. O que significa isso? Eu consegui colocar esse objeto aqui, tá? Tratando a nível de linguagem de programação, com um registro lá no banco de dados. Como é que eu checo isso? Fazendo a consulta que eu fiz inicialmente, ó. Agora, o retorno desse book get aqui é uma coleção, tá? E essa coleção ela tem um único registro, que é esse elemento aqui que está no banco de dados. Ele tem uma data de criação, uma data de atualização que eu não precisei registrar, tem um título, tem as páginas e tem o autor aqui que é nulo, porque a gente definiu lá na migração que o autor de um livro pode ser nulo, tá? Isso tudo, pessoal, eu posso fazer através dessa declaração que eu fiz lá no início, tá? Deixa eu tentar limpar aqui a tela, não sei como é que limpa. Tudo isso eu fiz quando usei essa declaração aqui, ó. Eu estou usando, tá? Essa classe book, que é um modelo que está definido. A gente definiu isso terça-feira. Eu vou mostrar para vocês também, tá? Deixa eu sair aqui. Deixa eu voltar para o código para vocês verem o que eu estou usando para ter acesso a esse recurso, tá? Tá aqui, ó. Vou fechar as migrações. Elas já fizeram o papel dela, pelo menos por enquanto. E aí, ó, os modelos da aplicação, os modelos eles permitem que a gente tenha acesso a uma manipulação mais tranquila em relação ao banco de dados. Eles estão aqui, ó, tem dois modelos, user, que foi o próprio Laravel que oferece para
a gente manipular o usuário padrão, né? Quando a gente fosse criar um sistema de login, por exemplo. Tem o book que eu criei na última terça-feira, tá? Ele está vazio. Mesmo ele estando vazio, por essa relação de herança aqui com o modelo, eu consigo pegar aquelas funcionalidades que eu mostrei para vocês aqui, né? Do get, conseguir salvar um registro no banco de dados, como eu mostrei agora há pouco no CMD. E aí eu vou criar também um modelo, tá? Para os autores, tá? Observem que o nome do modelo é o nome da tabela sendo no singular, tá? Então eu vou criar aí. Observem agora no código, ó, que lá na pasta app está definido agora, ó, o modelo autor, ok? E aí eu poderia fazer a mesma coisa lá no Artisan Tinker, tá? Com o modelo book, tá? Ok? Então, ó, ele vai retornar também uma lista com vazio, né? Ou seja, não tem nada. Se eu quisesse criar um novo registro, eu poderia criar fácil também aqui, tá? Via linha de comando mesmo. Um autor, ele vai ter o quê? Deixa eu dar uma colada aqui nas migrações. Ele tem um nome e um e-mail, né? Então, vou colocar aqui o nome de Vitor que está aí, tá? O e-mail vai ser Vitor, arroba Vitor, por exemplo. Ok? Tá aí. Vou salvar esse objeto. Consegui salvar. Quando eu fizer a consulta os dados na tabela autores lá no banco de dados, ó, eu vou encontrar um registro, que é o de Vitor, e ele tem a data de criação e a data de atualização, ok? Se eu quiser ver isso no PHP-admin, basta eu ir lá, né? Eu não gosto dessa interface do PHP-admin, mas enfim, vamos lá. Cadê aqui? Autores, vamos ver se a gente acha o registro que foi salvo agora, né? Tá aqui, ó, Vitor, tá? O nome, e-mail, vamos ver nos livros, se a gente tem algum registro lá nos livros. Tem aqui, ó, Laravel, 10 páginas. Então, a gente conseguiu, através de linha de comando, registrar essas informações lá. Por que que isso se torna interessante? Porque eu não precisaria criar toda aquela parafernália, ter uma página, colocar CS, essas coisas todas, para testar se as migrações estão funcionando conforme eu planejei, né? Então eu posso usar aqui a linha de comando para testar o banco de dados, tá? Deixa eu ver aqui no chat, não sei se alguém falou, se alguém perguntou. Tá, não. Então, beleza. Eu tenho aqui, né, nesse momento, as duas migrações para livros e autores, tem os dois modelos para livros e autores, e aí eu poderia começar a pensar agora, tá, na parte divisão da aplicação, né? Aqui eu tenho um formulário apenas, que eu tinha mostrado para vocês na última terça-feira, tá? No web.php eu tenho a manipulação desse formulário, né? Essas duas rotas aqui, elas são utilizadas para aqui retornar o formulário para a pessoa que está acessando, e aqui é quando eu envio o formulário para salvar essa informação lá no banco de dados, tá? No que eu tinha mostrado para vocês aí de conteúdo da live, né? A gente tinha as migrações e aí entra nessa parte do controlador, tá? Tem um tipo de controlador que eu posso fazer ele já me define um conjunto de rotas para a gente trabalhar, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que eu faço isso, né? E o que significa esse conjunto de rotas. Deixa eu compartilhar primeiro. CMD, tá? Tá aqui, ó. Então, pessoal, eu vou criar aqui um controlador, tá? Para criar um controlador, acredito que alguns de vocês já sabem, eu uso esse comando aqui, ó,
tá? Ele vai dizer, como eu executei aqui, ele vai dizer que está precisando de um nome, tá? E aí eu posso fazer dois tipos de controladores, tá? Eu vou fazer um controlador para autor que seja do tipo recurso e fazer um controlador para books que seja comum, tá? Então, ó, se eu quisesse fazer um para books, aqui, pronto. Tá aí, ó. Ele vai ser criado, tá? E aí eu vou criar agora um para books e vou colocar para autores e vou colocar um detalhe a mais, tá? Ok, eu criei os dois controladores. Vamos ver o que aconteceu lá no código, tá? Aqui, pronto. Os controladores, eles sempre vão ficar aqui, ó, em app, tá? HTTP e controllers. Eu tenho os dois que eu criei, ó. O book controller, ele está aqui vazio, tá? O que significa que toda funcionalidade que eu precise associar a alguma rota, eu preciso definir aqui a função, tá? Então, ó, voltando aqui com o CMD, o book controller, eu não coloquei nenhum parâmetro, nenhuma observação. Então, essa primeira declaração que vocês estão vendo aí no CMD, ela vai gerar isso aqui, ó, esse controlador sem nenhuma função. A segunda declaração que eu coloquei aqui, ó, que é o PHP Artisan Make Controller, Autor Controller, e botei esse resource aqui, ele deve ter algumas coisas adicionais no controlador, tá? Que estão aqui, ó. Aí vocês conseguem observar a diferença entre os dois controladores. Deixa eu fechar, não é esse não. Aqui, ó. Eu tenho o Book Controller e eu tenho o Autor Controller, tá? Esse está vazio e esse ele já tem, ó, um conjunto de funções predefinidas, tá? Qual é a diferença desses dois? Esse aqui, ó, eu tenho um controle maior. Vamos supor que eu queira, por exemplo, ter apenas duas páginas para manipular o livro, que seria adicionar um livro ou listar todos os livros, tá? Se eu quisesse, por exemplo, com autores ter um controle maior, por exemplo, cadastrar um autor, editar o autor, listar os autores, por exemplo, mostrar as informações de um autor específico e remover esse autor específico, eu precisaria ter várias rotas na aplicação. Então, esse controlador do tipo recurso que eu usei para criar esse controlador aqui, autor, ele já implementa aqui, ó, uma série de funções para você utilizar, tá? E como é que eu vou utilizar isso? O controlador, ele vai servir aqui para a gente implementar a lógica de negócio da aplicação. A mesma coisa que a gente faz aqui, por exemplo, ó, a aplicação ela tem uma página, que é essa que vocês estão vendo, tá? E quando eu envio informação, ela vai usar o método post para que eu consiga mandar isso com segurança e a aplicação vai salvar o título do livro lá no banco de dados. Isso aí foi o que a gente fez na última terça-feira. Aqui, eu tenho as duas rotas que fazem esse trabalho. Retorna um formulário e aqui faz o processamento de salvar a informação que eu enviei para o servidor, tá? Então, ó, aqui eu tenho duas operações que fazem parte da lógica de negócio da aplicação. A primeira é simplesmente retornar um formulário para o usuário. A segunda é processar a informação que foi enviada desse formulário, tá? Se eu só quero essas duas funcionalidades aqui para um controlador, tá? Já que elas representam a lógica de negócio, eu vou ter duas funções lá no controlador. Nesse caso aqui é books, porque eu estou tratando com as informações do book, né? Aqui dos livros. Então eu vou transferir isso para lá. Como esse aqui é o controlador, eu vou ter o seguinte: duas funções. Index, que seria a página inicial, tá? E eu vou adicionar o seguinte aqui, que seria a segunda função, que é salvar. Okay? Ou poderia ser store, por exemplo, seguindo lá
algo que seja mais padrão, tá? E aí é o seguinte, ó, o index do book controller, ele vai estar relacionado a essa rota aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer lá no controlador aquilo que é feito aqui, tá? Em relação à página inicial, ok? Então, e aí eu vou mandar retornar a página welcome, ok? E aí, beleza, eu vou transferir a funcionalidade que está aqui nessa rota get para a página inicial e vou relacioná-la a esse controlador aqui book e especificamente essa função index, tá? Então, ó, eu poderia fazer simplesmente isso aqui. Vou comentar. Vou definir uma rota do tipo get, tá? A mesma coisa. E aqui eu vou fazer o seguinte. Boto arroba e indico qual é a função que eu quero executar. Então, ó, essa declaração que eu estou fazendo aqui, ela é a mesma coisa que essa declaração aqui. Para a gente ter uma noção disso, basta fazer um teste aqui na aplicação, executar e ver se eu consigo obter a página inicial, tá? Tá, em teoria está funcionando. Deixa eu alterar aqui o HTML da página inicial. Eu vou dizer que isso aqui é mostrar livro. Ok? Pronto, vou salvar aqui. Ó, significa que a rota inicial aqui, ela está obedecendo a essa rota, e essa rota aqui, a funcionalidade dela, a lógica da aplicação relacionada a essa rota aqui, ela é executada nesse ponto aqui da aplicação, tá? A mesma coisa eu posso fazer para essa outra funcionalidade aqui, ó. Eu posso transferir essa operação aqui de processar o formulário da página que eu tenho aqui, tá? De cadastrar um livro, eu posso transferir essa funcionalidade lá para o controlador. Então, eu vou simplesmente fazer isso aqui, ó, para facilitar. Vou copiar o que eu preciso, tá? O request, eu vou precisar do request aqui. Na verdade, ele já tem, né? Vou até usar aqui, melhor ainda. Tá? Vou definir aqui request. Simplesmente, nesse caso, copiar o que tem aqui, vai dar certo. Okay? Então, ó, tudo que estava lá de funcionalidade no web.php para fazer o processamento de salvar as informações que eu vou digitar nesse formulário de cadastrar livros, essa informação ela vai vir para cá, tá? E aí eu só preciso registrar aqui o seguinte. Qual é o controlador que vai realizar essa operação e qual é a função especificamente, tá? E aí, o nome da rota eu posso deixar essa mesmo, não tem problema nenhum, tá? Até porque lá na página da aplicação, esse botão aqui, ele vai olhar para essa rota, tá? Então, eu posso deixar dessa forma. Vamos verificar se isso vai acontecer da seguinte forma. Ó, a página inicial eu estou conseguindo carregar e eu vou colocar o nome aqui do livro, que é o seguinte: teste do uso de controlador, ok? Vou enviar. Se der tudo ok, esse formulário ele vai aparecer vazio aqui novamente na tela. Vamos ver se ele vai conseguir salvar. Um pouco lento. Tá, beleza. Vamos ver aqui. Qual o problema? Tá, pessoal. Esse erro aqui, ele não tem nada a ver com essa configuração da rota, tá? Apenas um detalhe, ó. Lá na linha 18 do arquivo book controller, que é essa linha aqui, ó, ele está usando aquele modelo book que eu defini,
só que eu não especifiquei aqui, tá? Então, isso também é importante e pode acontecer facilmente. Aqui, ó. Aqui eu posso usar esse modelo book, criar o objeto e poder salvar ele no banco de dados, eu vou precisar que ele exista aqui, né? Que seja declarado aqui. Vou salvar, vou voltar para a página inicial, tá? E vou ter lá, ó, teste de uso de controlador. Vou enviar, ó, o formulário apareceu em branco, supostamente a informação foi registrada lá no banco de dados. Deixa eu checar no PHP admin aqui nos livros, tá? Tem que ter um novo registro aqui, ó, tá? O registro tá colocado aqui, ó, teste do uso de controlador, ok? Então tá, esse tipo de controlador que a gente tem aqui, ele é um controlador comum. Nesse controlador eu posso ir colocando as funções aqui que eu quiser, tá? Se eu quisesse uma função, por exemplo, aqui, ó, public function consultar dados do Ministério da Saúde, por exemplo, ok? Eu posso colocar uma função com esse nome, aqui eu coloco a funcionalidade que eu quero e no final o retorno que seja aí ou um JSON, por exemplo, a gente não trabalhou com isso ainda, ou um HTML para a pessoa mostrando os resultados dessa consulta. Então eu posso colocar qualquer nome aqui, ok? Esse outro controlador que eu vou mostrar agora, tá? Ele é diferente em que sentido? Desculpem. Em que sentido? Ele é um controlador de recurso. Então, um recurso, pessoal, eu vou imaginar o seguinte, que aí eu poderia imaginar do ponto de vista de um CRUD. Eu tenho uma página inicial para mostrar todos eles. Eu tenho um formulário que eu vou retornar para a pessoa que permite a adição de informação para um novo registro. Eu tenho essa função story que vai salvar no banco de dados esse registro. Eu tenho essa função show que recupera um único registro e mostra na tela as informações dele, por exemplo, a informação de um autor. Eu tenho outra função que prepara um formulário para eu editar as informações de um autor específico. E eu tenho uma outra função, update, que recebe esse formulário com as alterações e salva essa informação no banco de dados. E eu tenho uma última função chamada destroy, que é utilizada para remover o elemento, o registro lá do banco de dados, tá? Então, um controlador do tipo recurso, que é esse que ele tem todas essas funções já criadas pelo framework, tá? Ele permite que a gente crie esses controladores para trabalhar com esse tipo de informação, com alguma coisa que seja mais próxima de um CRUD, por exemplo, tá? Que eu preciso de todas as operações. Ok? E aí, vamos continuar aqui, né? Nas minhas rotas, eu tenho apenas o registro de duas funcionalidades do controlador aqui, Book Controller, que é um controlador comum. Se eu quiser checar, por exemplo, quais são as rotas que a minha aplicação tem disponível para que o usuário faça a navegação, eu posso utilizar isso aqui, ó. Tá? Qual é o resultado dessa função? O resultado dessa função é a lista de rotas que a aplicação tem, a ação que ela executa, tá? Esse middleware aqui, eu vou explicar depois para vocês, porque eu posso ter o web, que seria essa navegação HTTP que a gente tem, e eu posso ter como se fosse API, que é para retornar dados em JSON, por exemplo. Okay? Tratar isso em um outro momento. E aí, ó, eu tenho o seguinte, ó, eu não defini para as rotas que eu registrei nenhum nome, ó. Se vocês observarem aqui nas rotas no arquivo web.php, eu não tenho nenhum nome para elas. Já que no CMD, eu também, ó, não tenho nenhum nome para essas rotas. Eu tenho a ação que vai ser realizada, por exemplo, a rota salvar, a ação que vai ser realizada é desse controlador aqui, ó, conforme a gente pode ver lá no código do arquivo web.php. O método também está definido aqui, ó. Salvar, ele usa o método post, está definido isso aqui, tá? E o middleware que ele está dizendo que usa aqui é o web. A gente está trabalhando aqui a nível HTTP. Por exemplo, ó, se eu quisesse atribuir um nome para essa rota, eu poderia dizer aqui, salvar livro, tá? Está em português mesmo. Se eu executar novamente o comando route_list aqui, ele vai mostrar agora que a rota tem um nome, ó, salvar livro, ok? Então eu posso consultar
as rotas da minha aplicação dessa forma. E aí, por que eu estou mostrando isso? Porque, como eu tenho um controlador do tipo recurso aqui, ó, ele já vem com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 funções definidas. Então, são 7 operações que a minha aplicação pode executar só relacionada a autor. E aí, ó, para eu registrar esse controlador, eu não preciso fazer rota por rota. Eu posso fazer o seguinte, ó. Coloquei autors. E aqui eu vou registrar o controlador. Okay? E ó, observe que eu não preciso indicar as ações dele. Vamos ver o que acontece agora. Eu adicionei esse controlador aqui como um controlador de recurso, tá? E aí o Laravel vai supor que essas funcionalidades todas aqui elas existem e precisa de uma rota para cada uma delas. Vamos ver aqui, ó, agora o resultado do comando que lista as rotas, ó. Se vocês observarem, vai ter um número bem maior, tá, de rotas definidas. Deixa eu aumentar o CMD para ficar mais claro ainda. Tá aqui, ó, um número maior de rotas definidas. Todas elas, ó, vão ter aqui a URL definida da seguinte forma: autores/create, autores/. Aí esse aqui é um parâmetro que já tenho discutido com vocês. Nesse caso aqui, o que está em chave seria o ID daquele autor, né, a chave primária dele lá no banco de dados. Automaticamente o Laravel já define o nome para essas rotas e ele já define quem é o controlador e quem é a ação específica, a função específica que vai executar esse controlador lá, tá? E aí, por exemplo, ó, se eu quisesse acessar a página, vamos supor, o index aqui, ó, do controlador referente aos autores, bastava eu fazer o seguinte, ó, pegar a URL que está definida aqui, tá? E colocar no navegador. Funcionou a aplicação, tá? Ele retorna vazio porque a gente não tem nenhuma página associada a essa URL aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, para não parecer que não está funcionando. Eu vou retornar aqui, ó, no index, uma mensagem de texto. Ari, Oi. e se eu quisesse dar um nome para cada rota? Você pode alterar. Por exemplo, deixa eu pegar, eu volto para esse ponto que você falou. Ó, eu tenho todas as rotas aqui, né? Eu vou acessar essa rota que está aqui na linha 3 do CMD, ó, tá? O nome dessa rota ele já existe, ó, autores.index, tá vendo? E aí, eu tenho aqui o seguinte, ó, o controlador que vai trabalhar com essa URL aqui, que vai implementar a funcionalidade associada a essa URL aqui, ele está definido em seguinte: autores, controlador, @index, que é esse que eu alterei aqui na tela. Eu coloquei um retorno para ele e botei uma mensagem de texto. A URL que eu vou executar é essa daqui, ó, que o mouse está passando aí por cima, na terceira linha dessa tabela que está no CMD. Eu vou executar. Vai mostrar, tá vendo, para você uma mensagem de texto na tela. Por que que isso facilita o trabalho, né? O ponto importante é por que que isso facilita o trabalho. Se você vai trabalhar com uma tabela no banco de dados, por exemplo, que ela precisa de todas essas operações, né, criar, listar o que tem lá, mostrar, atualizar, tá? Remover, então é mais fácil você usar um mecanismo como esse, né, que a gente partiu da seguinte chamada. Criou aqui, ó, um controlador do tipo recurso, tá? Foi o primeiro passo que a gente fez, essa linha do CMD. Depois a gente criou o modelo, tá? Vou descer nessa ordem. Criou o modelo aqui para poder manipular o banco de dados. Eu tenho aqui o recurso, o controlador do tipo recurso, que está na tela de vocês, tá? E no web.php eu registro isso. Então, ó, para implementar essa parte do CRUD referente ao autor, por exemplo, eu só preciso agora me concentrar nos formulários que eu vou ter aqui, tá? E em alguns detalhes nas operações de, por exemplo, aqui seria para salvar, aqui seria para recuperar a informação do banco de dados
e mostrar para o usuário, tá? Então, facilita bastante nesse sentido. Agora, se você precisa de um controlador mais específico, com algumas funcionalidades só, você pode fazer como esse do Book Controller, por exemplo, tá? E aí, ambos são registrados aqui e a gente continua com a codificação, por exemplo, só do HTML, tá? Pode repetir a pergunta? Vitor, tá aí ainda? Vitor? Eu acho que... Isso aí. Enfim, vamos lá. Então, galera, esperar ver se o Vitor aparece aí para ver qual é a pergunta. A gente já tem aqui o que? 1h20, né? Eu acho que vocês estão cansados, eu também estou. Tá? A galera que está desde o início. Eu vou fazer o seguinte: vou parar aqui, tá? Aí o seguinte, deixa eu só mostrar mais uma coisa para vocês. Compartilhar minha tela aqui. Não é essa. Essa aqui é das minhas pesquisas. Aqui, tá. Então, deixa eu voltar aqui para a equipe. Quando o Vitor acordar, eu acho que ele pegou no sono, aí eu respondo a pergunta dele. Tá? Seguinte, ó. A gente viu esses 4 tópicos aqui, né, que eu tenho colocado na live de hoje. Vai ficar salvo aí para a galera consultar depois. Quando for terça-feira, tá? Eu continuo desse ponto que a gente parou. Ó. A gente tem aqui já um esqueleto de um CRUD, né? Eu vou continuar desse ponto aqui, implementar essas funcionalidades, tá? Para mostrar para vocês como seria, né, a finalização aí do controlador do tipo recurso. E vou entrar um pouco na parte do Blade, que é para facilitar o uso do conteúdo que a gente tem em HTML, para evitar repetições de coisa que vai ser igual em todas as páginas, tá? E aí pode ter mais detalhes sobre migrações e mais detalhes também sobre os controladores, ok? Pronto. Depois esse Vitor coloca a pergunta dele aí, tá? Eu vou encerrar. Aí é o seguinte, hoje à tarde eu coloco o vídeo de terça e coloco o vídeo de hoje. Então eu coloquei, mas coloquei um vídeo errado. Aí eu mando para vocês o link e vocês conseguem ver aí, bota velocidade 4 ou 5. Pois tá. Valeu. Avisa a galera aí que não faça mais live na quarta-feira não, à noite, para não comprometer a live da quinta. Valeu, tchau.